Tudo sob controle, a gestão faz a diferença. Ó, painelzão, hein? Vamos começar. Rogério, vamos pela ordem. Rogério, que está na ponta direita, na minha ponta direita. Seja muito bem-vindo, Rogério. Obrigado. Então, você é produtor do município de? Sou de Alegre. De Alegre. Qual distrito? Eu fico entre Santa Angélica e Anutiba. Nós assumimos a propriedade, eu vou falar nós, porque eu trabalho junto com meu irmão em 2013, quando o nosso pai faleceu. E de lá para cá a gente teve muita dificuldade, principalmente com a parte de gestão. A nossa propriedade não tem tanta aptidão para leite, vamos falar assim, de uma forma assim, como as outras. Então, a gente tinha muita dificuldade de fechar os custos. E, em 2019, a gente começou a receber assistência técnica do Senar. Isso ajudou a gente demais. E a gente começou a produzir queijo. Então, já que não dava em uma ponta, já que a gente não conseguia reduzir custo, a gente foi para outra ponta, que foi aumentar a remuneração, né? Então, a gente tem uma queijaria, chama Queijaria Santa Rita. Nós produzimos queijos finos e a gente consegue agregar muito mais valor ao nosso produto dessa forma. E é legal que eu não sabia que você era dona e eu sou consumidora do teu queijo. Tá? Isso é que é legal. Mas, assim, por onde que você começou? O negócio estava encrencado? Vocês estavam a ponto de parar ou nunca pensaram em parar? Como é que foi? Olha, eu e o meu irmão somos engenheiros agrônomos. Então, e o nosso pai, de certa forma, ele nunca deu muita liberdade para a gente. Ele sempre gostou de manter o negócio totalmente sob o controle dele. E quando a gente assumiu, a ideia era o seguinte, vamos aplicar tudo que a gente sabe que vai dar certo. E, na prática, a teoria é diferente. E não foi bem assim que aconteceu. Então, a gente sofreu demais, errou muito no início, mas, assim, com o tempo, a gente foi se adaptando. E essa questão da gestão foi assim, o nosso divisor de águas. Foi onde a gente conseguiu realmente ter lucro com a propriedade. Onde que foi mais difícil fazer o ajuste? Olha, eu acho que é até uma questão de ego, mas o mais difícil é reconhecer nossos próprios erros. Assim, era coisa que estava na frente dos nossos olhos e por mas eu fiz essa escolha, eu não vou abrir mão dela. E acabava que chega uma hora que você tem que soltar aquilo porque é aquilo que está te prendendo. Assim, eu não consigo imaginar uma situação específica, mas assim, num cenário geral, eu vejo que é bem isso. O nosso problema era a dificuldade que a gente tinha de aceitar... Que você não estava fazendo a coisa certa, né? Isso. E como é que foi a virada de chave? Qual que foi o start, assim? Olha, quando você reconheceu que, caraca, preciso de ajuda. Chega uma hora que vai ficando difícil, né? Porque quando nós assumimos, eu tinha um emprego, eu trabalhava em uma multinacional. Então, o que acontecia? Eu ganhava dinheiro na multinacional e eu colocava meu próprio dinheiro na fazenda. A conta fechava. Mas aconteceu que eu perdi meu emprego e fiquei efetivamente na propriedade. Aí começou a dar errado, a conta parou de fechar. Aí, nessa hora, a gente chegou a um ponto, assim, não chegamos no fundo do poço, mas encostamos o pezinho na água e a gente procurou ajuda. Tá, e como é que foi esse processo de ajuda? Demorou para ajustar? O socorro veio rápido? Olha, quando a gente tem um problema assim, é meio como a gente está no pé de uma montanha. Você olha para a montanha e você fica com medo de subir, você não encontra as linhas, não encontra os trilhos para subir essa montanha. Quando chega alguém de fora, parece que a pessoa está vendo a montanha de longe.
Então, a pessoa chega para você, bate no seu ombro e fala, ó, é por ali. E você vai. Então, a diferença de quando a gente não estava recebendo a assistência para o momento que a gente iniciou o programa foi muito grande e num período de tempo muito curto. Quem bateu no seu ombro? Quem Oi? bateu no seu ombro e te botou para subir a montanha? Lá foi o Yuri, né, que é o técnico que me atende lá, Técnico do Senar. do Senar. Você tem informação sobre esse caso, Gisele, em especial? Nós temos Em 2 específico? técnicos do Senar aqui que depois Sim. vão comentar. Vamos ouvir as 3 Isso, experiências claro. e depois Maravilha. voltar para os técnicos. E aí, a pessoa está vendo de longe e a coisa começou a virar rapidamente, pelo jeito. Rapidamente. Primeiro a gente fez um apanhado, né, fez um inventário da propriedade e a gente começou a identificar, olha, a gente tem um problema aqui, a gente tem um problema aqui e tal. Em que ano foi isso, Rogério? 2019. Então, assim, você amargou de 13 a 19. Não, assim, eu não amarguei de 13 a 19 porque Você até ainda tava 17 eu estava trabalhando. Então, foram 2 anos no perrengue. Isso. Aham. Chegou em de 2019, a coisa começou a melhorar. Exatamente. E hoje, como é que tá? Hoje está bom. Hoje, assim, não vou te falar que a gente tem a melhor perspectiva do mundo, porque a gente, aliás, a melhor situação do mundo, porque a gente não tem. Mas a nossa perspectiva é muito boa. Você voltaria para o mercado de trabalho? Deixaria o teu negócio? Olha, eu não sou de falar que eu deixaria de fazer alguma coisa, mas hoje a minha vida e o meu negócio é a queijaria Santa Rita, então eu não olho para outro lado, eu só olho para ela. Que bom, hein? Que bom. Algum comentário a mais que você queira fazer? Alguma coisa que você precise pontuar, que você acha que vale a pena falar para registrar essa tua trajetória? Não identifico nada. Beleza, beleza. Então, assim, deixa eles falarem depois, senão eu vou ficar falando, não vai adiantar. Então, agora eu vou passar para o nosso segundo produtor, nosso segundo caso. Obrigada, Renata. Rogério, coloca a sua máscara, por favor. Ele vai se apresentar, tirar a máscara. Fica à vontade. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigada pela presença. Você é o... Luiz Paulo Canzian, sou do Luiz município Paulo. de Muqui, comunidade de Fortaleza. Aqueles animais ali fora são seus? Tem animal ali fora? Tem alguns animais ali fora nossos. Acho que eu vi sim. sua fotinha ali fora Tem. também, né? Você faz parte do... E por incrível que pareça, naquela foto estou até sorrindo, né? Porque você não gosta de rir, não? Não, depois que apareceu o Senar lá, dá pra gente rir. Ah, bom! Tá vendo? Conta essa alegria toda. Já animei. Bom, olha, na verdade, eu sou filho de produtor. Desde 7 anos de idade, eu venho batendo, ajudando meu pai, isso, aquilo, outro. Hoje, meu pai é falecido. Estudei, fiz até o 2º grau completo. Fiquei algum tempo na rua. E desde 1985 eu voltei para a roça e lá estou até hoje. Se alguém me perguntasse algum dia, cidade para mim só de passagem. E a gente vem pelejando, realmente, o que o amigo aqui falou, todos os produtores tiveram e têm dificuldades, né? E eu não sou muito bom, nunca fui muito bom em gestão, porque eu sempre achei que eu carrego um livro na cabeça para lembrar tudo. Mas a gente, às vezes, né, ela atrapalha um pouco e a gente perde um pouco o caminho. Então, por isso, realmente, é bom anotar as coisas. E eu vinha, há uns anos atrás aí, tipo na palavra assim, daquela palavra bem caipira, trocando cebola. E apareceu esse projeto Senar, fui convidado, aceitei. Que ano que foi isso? Há 2 anos atrás. 2 anos só. Faz 2 anos agora, em novembro desse ano agora. Nós estamos exatamente com 1 ano e 11 meses. Nesses últimos anos, melhorou muito as coisas na produção leiteira da propriedade.
Eu mexo um pouquinho também com café, pouca coisa, mas o meu forte mesmo é leite, é o que está na veia mesmo é leite. Enfim, depois que chegou, eu não sei se o Senar, os demais técnicos do Senar, até me perdoe que eu vou usar uma brincadeira aqui, parece que o Senar escolheu o melhor técnico para mandá-la para casa, que é a Gerlane ali. E ali... Ah, para. Ela está aqui. Vai acabar se explodindo. Não, mas é muito competente, essa tá? Menininha É aqui? essa aí. Muito competente, mudou muitas coisas lá. Hoje eu sou um cara já mais maduro um pouco, mais consciente das coisas e tudo, né? Mas a gente vai vendo que a gente erra. E para aqueles que estão começando agora também, às vezes uma pessoa do lugar fala, ou um técnico fala, às vezes a gente deixa aquela fala da pessoa entrar por um ouvido e sair pelo outro, não é? Você não consegue enxergar onde está vazando o que o Ábido falou agora há pouco aqui, não é? Você não consegue enxergar onde está tendo aquele vazamento. É onde o amigo aqui também falou das dificuldades dele. Assim tem muitos outros produtores. Mas, começando as anotações junto com o técnico do Senar, as coisas foram melhorando. Há 2 anos atrás, eu estava no curral, acredito que com 80% do meu gado produzindo, que sou pequena propriedade, e ali nós estávamos com a faixa de 110, 130 litros de leite dia, e com mais ou menos 80% do gado em lactação. O técnico do Senar chegou, a primeira coisa, os primeiros dias, analisando a propriedade, analisando, né? Acredito que a minha pessoa também, o meu interesse pela coisa ou não, foi olhando logo a questão de alimentação. Estava mais ou menos, mas tinha muita coisa a corrigir. O reprodutivo do gado estava extremamente bagunçado, e eu não conseguia manter aquela vaca em lactação o período que ela precisava produzir leite para mim. Então, gerava muito prejuízo na propriedade. E, muitas das vezes, a gente fechava, como eu disse antes, trocando cebola, eu não conseguia enxergar aquilo ali, ou talvez não queria enxergar aquilo ali, para não dar o braço a torcer. Moral da história, hoje, 1 ano e 11 meses, e estamos hoje com 80% do gado em lactação, com 350 litros de leite. E falo a verdade para vocês, toda alimentação daquele gado é produzida 100% dentro da propriedade. O reprodutivo está 100% em dia. Aquelas vacas que davam leite 3, 4 meses depois secava e levava lá mais 2, 3 meses para emprenhar, mais 9 meses no pasto, seca, para poder parir e voltar para te dar produção, isso não existe mais. As vacas estão saindo todas de dentro do curral, prens, com a faixa assim de 6 meses e meio. Sou obrigado a secar aquela vaca, tá? Desculpa até, talvez eu saia um pouquinho aqui, mas nós temos até 2 novilhas aqui fora, que é do projeto FIV. Estão aqui 2 novilhas muito jovens ainda, produzindo hoje uma faixa de 25, 30 quilos de leite cada uma por dia. Está aqui para qualquer um ver. Com 4 meses de parida, FIV, com filha FIV no pé e todas 2 prenhas de FIV, com 4 meses. Com 4 meses de parida, já prenha de 1,5 mês a 2 meses parida. Esse é um exemplo de como está a propriedade hoje, não é isso, Gerlane? Está ali o exemplo, né? Como que está a situação. 80% do gado hoje no curral produzindo, 80% já está prenhe. No preparativo para o ano que vem. Há coisa muito importante também para nós aqui. É Cláudia, né, seu nome? Kátia. Kátia, desculpa. Tá tudo certo.
o produtor fazer ali dentro as anotações. Muitas vezes eu brinquei com a Gelane quando começou, eu falei, Gelane, você vai desistir de mim porque eu sou relaxado, eu não anoto, eu só anotava quando a vaca cruzava e quando a vaca paria. Hoje não, a gente anota tudo. Eu vou falar uns números aqui, se eu falar alguma coisa errada, Gelane, te peço até que você levante o dedo e alguém te dê o microfone. Fechamos o ano agora em setembro, não é? Fechamos agora no início desse mês, fechamos o último ano. Aqueles números me chamou tanto a atenção que eu acredito que eu lembro todos eles agora. Nós tivemos um lucro nesse último ano, nós tivemos um custo por litro de 80 centavos. Custo médio do ano, fechamento do ano. Nós vendemos um custo de 80 centavos, nós vendemos esse leite médio, R$ 1,91, e com a deteriorização de todas os implementos que a gente tem, tipo ensiladeira, resfriador, ordenha, enfim, muitas mais outras coisas. O carro que está ali todo dia, que trabalha em ensiladeira, tudo isso aí vai se desfazendo, vai, né? Ali você tem que descontar. Então, descontando tudo isso, lá no final nós tivemos um lucro líquido, esse último ano, de 62 centavos. Acho que isso aí, para uma propriedade rural, só quem mesmo acreditar no projeto, vocês podem falar, pô, o cara está puxando o saco aí do projeto. Não, eu estou, porque o projeto não é bom, o projeto é excelente. Agora, aquele produtor que aceitar a participar do projeto com interesse de um veterinário ir lá, ele não, então não entra, deixa para outro que tem vontade, porque dá resultado quando você realmente quer. Rapaz, ouvi um produtor rural falar de depreciação, de não sei o quê, de custo médio, de lucro ano. Parece que a gente está ouvindo é industrial, é empresário, né? O Abdo fez até assim, ó. Mas é o que a gente fala, né? O Senar bate muito nessa tecla, o Sebrae também. A sua empresa só é a céu aberto, mas é uma empresa, né? Ela tem CNPJ, ou tem inscrição, ou tem o talão do produtor, mas é uma empresa a céu aberto. Então, não tem como dar certo se a gestão não for feita como uma empresa, não é? Muito obrigada pela sua contribuição. Obrigado vocês pela oportunidade. Se quiser falar mais um pouquinho, não. A gente retoma, tá, Rogério? Se quiser falar alguma coisa. Só vou até fugir um pouco. Isso. Só fugir um pouquinho aqui do projeto Senar, porque eu não participei aqui da fala aqui do projeto FIV, que é um projeto também extraordinário, uma coisa que veio aí. Hoje, daqui, não vai demorar muito, se Deus quiser, eu vou estar com o curral 100% de transferência de embrião, coisa que, para mim, um pequeno produtor, era muito difícil eu conseguir fazer aquilo sozinho, não é? Então, o projeto Celita, Sebrae, está de parabéns, está adiantando para nós, o Abdo, no mínimo, mas no mínimo, gente, vocês todos produtores, no mínimo uns 20 anos, adiantando essa genética para nós. Isso aí é uma coisa muito importante. Parabéns e muito obrigado. Que bom, eu ainda estou vivo para ver uma situação dessa acontecer, que eu tenho filho, quem sabe daqui uns dias, neto, né? E todos os produtores, não é isso aí. Muito obrigado a vocês. Vivo muito nada, obrigado, Senar. muito vivo. Vivo não, muito vivo. Isso é bacana demais. E a gente que está acompanhando esse processo e vê que é tão recente, a gente está participando disso, gente. Daqui a uns anos vai estar lá no livro de história, né? Nos anuários de agronegócio capixaba, quanto que o Espírito Santo produziu e quanto produz e quanto vai produzir. Né? Tem um caminho aí enorme para a gente percorrer. Muito obrigada, tanto ao Rogério quanto ao senhor. E o senhor, seja muito bem-vindo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado.
Eu estou falando com o Jacinto. Seu Eu sou de Jacinto. Pacotuba, município de Cachoeira de Itapemirim. Pacotuba, aqui Ô, perto. Kátia, pode contar a verdade? Ele é pai do Ian. Ah, tá bom. Tá bom. A cria tá ali. Que bom, seu Jacinto. Conta para nós. Conta essa história para nós. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. A gente está aqui hoje como produtor. Não é fácil estar aqui nesse horário que vocês fizeram o evento, que a gente tem as vacas lá, o Luiz Paulo aqui tem, o menino ali tem. Não é fácil a gente estar aqui nesse horário, porque a gente teve que deixar tudo lá para a gente estar aqui. Mas é um prazer a gente estar aqui para tentar contribuir o que a gente vive lá na roça, o que a gente vive lá. Eu sou pequeno produtor da localidade de Pacotuba lá. A minha família está aqui, minha esposa, meu filho, que a Zara já falou quem que é. Já entregou o jogo, Já né? se entregou. Já entregou o jogo, tá certo. Ele tá lá todo orgulhoso. Já adiantando o assunto do Senai, eu tenho o privilégio de ter 3 técnicos na minha... Gente, o som dele sumiu. Fala, seu Jacinto, de perto. Não, sumiu o som dele. Vamos trocar o microfone. A gente não pode perder uma palavra deles, não, gente. É ouro isso. Não, vale mais do que ouro, né? A conta que ele fez aqui, né, Renato? Tá valendo mais do que ouro. Aham. Mas é igual eu estava falando. Eu tenho 3 técnicos na minha propriedade, que é 2 filhos formados em técnico agrícola, e tem a Gislane também, que compartilha isso com a gente em 2 anos aí. A gente tem que dar nome aos bois que acompanham a gente. Eu falo, a expressão que a gente cita. Igual eu estava falando, eu sou pequeno produtor, não vou se estender muito. Se eu for falar aqui, dar um livro, o que eu já passei na vida sem assistência técnica. Depois que meu filho se formou em assistência técnica no Senai, chegou na minha propriedade, mudou tudo. Nós vem com um período aí de 2016 até 2017, 2018, finalzinho de 2018, um período muito seco. Eu estava pensando em sair da atividade leiteira, porque não estava sendo viável mais produzir leite na nossa região. Foi aí, através disso aí, que entrou um técnico da Incapé, que lá, graças a Deus, a gente é aberto para a inovação que está vindo de fora. O técnico foi lá em casa e apresentou o tal de capiaçu. E foi nessa época que nós demos uma alavancada. Através do meu próprio filho, que nós plantamos esse capiaçu, regamos no regrador, para nós estamos colhendo fruto hoje. Hoje, a propriedade está lá com 15 animais. No decorrer disso aí, nós fomos obrigados a acompanhar a tecnologia. Hoje foi falado aqui na experiência do Padovani lá em cima. Nós fomos lá e copiamos dele. Meu filho foi lá e trouxe para a nossa propriedade. Hoje tem 15 animais fechados, comendo dia e noite, produzindo alimentação dentro da nossa própria propriedade. Entendeu? Então, eu falo que é uma coisa que, se a gente for olhar para trás, eu não quero voltar lá mais, não. E todo mundo fala que leite é ruim. Leite não é ruim. É igual o Luiz Paulo falou aqui. Nós temos que saber produzir ele. Como que nós vamos poder produzir ele? Abaixando o custo dele. E nós estamos tentando, dia a dia, abaixar o custo dele. Eu não vou falar aqui sobre o custo que eu tenho hoje. Eu vou deixar para a Gislane falar depois. Porque senão eu vou se perder nisso aí. Porque eu sei muito a trabalhar. Agora, na hora de anotação, eu entrego tudo ela, mas eu não guardo na cabeça, não. Porque é tanta coisa para uma cabeça funcionar que fica difícil, gente. Entendeu? O meu relato mais sobre isso aí, que eu falo que a atividade leiteira é rentável. Eu tive o coordenador esse final de semana do Senado, dos técnicos lá, fizemos uma conta, está sendo rendável dentro da nossa propriedade. Com todos os problemas que a gente temos, está sendo rendável hoje ainda. Hoje, a gente está com 15 animais, não está tendo uma média boa ainda, porque eu tenho uns animais antigos dentro da propriedade. Tem 5 animais de FIV do projeto que o Luiz Paulo falou aqui, já em lactação. Excelente coisa que o Sebrae Celita, parceria, fez para a gente, porque eu não consegui fazer mais, porque não tem vaca para fazer, porque eu sou limitado para fazer isso. Mas eu tenho o privilégio de ter 3 anos, eu tenho 3 gerações diferentes dentro da propriedade. Igual o Luiz Paulo falou aqui. Daqui a pouco eu vou estar 100% só FIV. O senhor está no meio da transição, né? Isso.
E a transição está ainda assim, ó, de 70 litros de leite. Porque a minha história é antiga. Que eu já tentei fazer piquete, mas a região não deu certo, porque eu não tenho água para irrigar. Essa parte hoje que nós estamos fazendo na propriedade, que fechamos até as vacas no freestyle, foi por causa de comida. Porque os piquetes não comportavam a quantidade de vaca que eu queria. Porque eu quero mais. Eu não quero ficar nas 15, não, eu quero mais. Esse ano eu fiz um planejamento, nós fizemos um planejamento, final do ano passado, para nós manter até 19 vacas. Só que esse ano se estendeu o período mais seco, eu tive que recuar. Fui obrigado a vender novilhas, contra o gosto do meu filho e da técnica. Mas eu estou lá no dia a dia vendo aonde que aperta. Eu quero sobreviver, quero dar condições aos animais também. Hoje está lá 15 vacas, igual eu comentei aqui, produzindo. Esse mês nós vamos fechar lá com os 220 litros de leite dia. Não é só no início, não. Vai fechar um mês. Se Deus quiser, ainda faltam uns dias para terminar. Já deu uma caidinha, mas eu tenho fé em Deus que vai chegar lá. Entendeu? Quer dizer, tá bom, ainda tem mais para melhorar, né? Que o planejamento nosso do ano passado era chegar de 150 a 180 litros de leite. Nós antecipemos já que nós já fomos até 230, nós já fomos. E com menos animais. Com menos animais. Aí nós já estamos pensando mais à frente. Nós queremos chegar o ano que vem, nessa época, com 10 animais produzindo 300 litros de leite. No mesmo local que nós estamos produzindo isso aí. Que maravilha, que maravilha. Boa tarde a todos. Bom, o Jacinto e o Luiz Paulo Canzian, eles são atendidos por mim. Gostaria primeiro de agradecer a oportunidade de estar aqui, pelo convite. E também agradecer ao Senar, né, que disponibiliza esse atendimento aos produtores e também ao técnico. Eu tive o prazer de ser a primeira técnica no sul do estado em estar trabalhando com leite. Então, assim, os produtores eles estão satisfeitos, mas eu acredito que não seja nem tanto mérito meu, seja mérito da metodologia do Senar. Porque, diferente de outros projetos, a metodologia do Senar ele é gerencial e técnica. A gente trabalha a parte técnica, que é produzir alimentação, reprodução, mas a gente também foca muito na parte gerencial, né? Que o produtor ele tem que ter lucro, ele tem que trabalhar rentabilizando a atividade. Então, a gente trabalha com os cinco passos da TAG, que inicialmente, a gente faz o diagnóstico da propriedade, né? Pega todas as informações, pega o objetivo dos produtores, né? E estuda a viabilidade, faz um projeto, entrega esse projeto, né, para o produtor, e dali a gente faz o planejamento. Após esse planejamento, a gente começa a fazer a execução desses trabalhos. E depois a gente faz a avaliação. Está dando resultado? Tem que recuar? A gente pode ir adiante? Então, essa metodologia do Senar ela é fascinante, tanto para o técnico quanto para o produtor. Então, assim, e cada um tem a sua realidade, você consegue aplicar a mesma metodologia em todas as propriedades, obedecendo a característica de cada um, naturalmente. Porque não tem uma receita de bolo para a propriedade, mas no diagnóstico a gente consegue diferenciar. Ele vai usar uma tecnologia, outros a gente vai usar outras tecnologias. Está aqui 2 produtores com resultado com tecnologias totalmente diferentes, né? O Luiz Paulo Canzian, o sistema dele é a pasto, a gente trata no coxo, mas o sistema dele é a pasto. O Jacinto é confinamento. Então, assim, é o objetivo de cada produtor, né? E a realidade, o que a propriedade pode chegar a alcançar. Né? No diagnóstico, a gente separa o perfil da propriedade, o perfil do produtor e faz esse planejamento para ele seguir. E o interessante também é que esse planejamento, a gente faz o planejamento junto com o produtor e as decisões quem toma é o produtor, né? Não é imposto. Senar, Gisele e o Léo querem reforçar o que a Gerlaine está falando? Microfone, Renata. Lá vem ela.
Ô, Kátia, vou aproveitar e vou fazer um intervalo comercial. Plim, plim. É só dizer que ainda dá tempo de cadastrar lá no estande da Fivete. Olha os brindes aí, ó, na mesa. Gente, tá vendo? Os brindes estão aqui, garrafa térmica bacanérrima, produtos, bonés. Vai lá, estande da Fivete, que ainda dá tempo de você concorrer ao sorteio dos brindes. Plim, plim. Bom. Boa tarde a todos. Mais uma vez, muito obrigado a presença. Os nossos produtores já falaram, eu vou ter que falar pouco, porque os nossos produtores, mas a Gerlane já falaram, eu acredito que o necessário. O nosso projeto de assistência técnica, nosso modelo de assistência técnica do Senar hoje, metodologia, ele se baseia no maior lucro para o produtor. O maior lucro o produtor pode ter. E como a Gerlane falou, nós somos baseados em 5 passos. Diagnóstico da propriedade, e às vezes esse diagnóstico ele é um pouco complicado, que o produtor quer um resultado rápido, porém o técnico precisa conhecer a propriedade para poder pontuar melhor as orientações, fazer um planejamento com boas orientações técnicas, prevendo, né, a curto, médio e longo prazo. Capacitação dos produtores e dos familiares é muito importante também nesse processo produtivo, seja com cursos técnicos, de formação profissional rural, concurso de promoção social e avaliação dos resultados. O Senar entende que hoje não tem como dissociar técnica de gestão. Todas as nossas decisões técnicas são baseadas em dados econômicos e indicadores econômicos. E para a gente ter indicadores econômicos, nós precisamos de ter informações econômicas, que são as anotações feitas pelos produtores. Hoje, nós entendemos também que uma gestão ela se faz, através de uma assistência técnica e gerencial continuada. O produtor, por si só, ele não faz a gestão. Aí entra a figura de um consultor. O consultor ele é muito importante nesse processo de gestão, para auxiliar o produtor na tomada de decisão. Então, hoje nós temos os consultores e, exclusivamente para a pecuária de leite, nós temos o papel do técnico de campo e o papel do médico veterinário fazendo a parte reprodutiva desse rebanho. Entendemos que esse é um gargalo muito grande e necessário, muitas vezes, porque o produtor, às vezes, precisa contratar o veterinário para fazer um trabalho junto com o técnico de campo, que, às vezes, ele não conhece. Então, hoje, a pecuária... Eu venho da agricultura, a minha especialidade é café, e eu caí de paraquedas no leite, já tem uns 2 anos, e é uma atividade que eu gostei muito, e a gente vê que hoje, como a Gerlane disse, o leite não tem receita de bolo. Cada realidade é uma realidade. Então, não tem como a gente falar hoje, olha, a partir de tantos litros dia, você vai ter o seu ponto de nivelamento ou ponto de cobertura, como a colega falou aqui mais cedo, uma fala muito, muito interessante, parabéns. Nós vemos que cada realidade é uma realidade, o sistema do produtor influencia muito, e por isso nós tratamos cada propriedade em particular. Tá certo? Certíssimo. E aí, eu vou pedir para você colocar a máscara, eu vou pedir a Renata para falar, porque ela fez uma colocação ontem comigo, em particular, e eu pedi... Foi ontem ou hoje, Renata? Foi hoje? Acho que foi hoje de manhã. Hoje de manhã. E eu pedi para ela participar do painel anterior, fazendo aquela colocação, porque na hora que a gente editar esse material todo aqui, gente, ele vai ser distribuído em blocos. Então, o que foi dito nos outros momentos não estará nesse bloco. Então, quem é a Renata? A Renata ela vai se apresentar, mas ela atualmente é consultora de pequenas e médias e grandes propriedades. Então, assim, é um pouco diferente do perfil que a gente tem aqui. Ela vai falar um pouco do perfil das propriedades que ela atende. Só que gestão é gestão, né? E isso se aplica do miudinho ao grande produtor. Então, a Renata foi convidada para falar exatamente, para meio que dar essa amarrada, porque são 3 casos totalmente distintos, né, Renata?
e ela vem participando com a gente pela revista, está muito atuante até no cenário nacional e trabalha com pecuária. Então, acho que é gestão e é pecuária e capixaba aqui, atuando no Espírito Santo também, né? Tá, obrigada, Jadna. Oh, desculpa, Kátia. Primeiro que, assim, ser produtor é difícil. É uma profissão difícil, porque não é uma profissão só. Ele engloba várias. O produtor, ele tem que... Às vezes, ele é carpinteiro, às vezes, ele é encanador, às vezes, ele está plantando, está colhendo, tem que entender de máquina, mexer com máquina. É difícil. E, muitas vezes, ele se vê no meio... Pensa num furacão. O produtor está no olho do furacão. E ele está ali sozinho, trabalhando com pessoas diferentes que fazem parte do negócio dele, e toda hora quebra uma máquina, acontece alguma coisa, ele tem que buscar peça, ele tem que saber... Mas ele não é mecânico. E ele tem que olhar o animal, identificar um problema, mas ele não é veterinário. Só que ele se desenvolve para conseguir resolver o problema no momento, naquela hora, e aí é que está a dificuldade, porque ele tem que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, em setores totalmente diferentes. Só que qual é o ponto que eu acho que a gente tem que levar em consideração? Por estar no olho do furacão, ele é extremamente pressionado, porque o negócio é dele, a responsabilidade é dele, e ele tem amor por aquilo que, muitas vezes, aquela terra veio de herança, é um bem de família, e ele quer construir, ele quer multiplicar, ele quer construir. Existe um amor muito grande envolvido nisso tudo. E, às vezes, isso prende ele, eu tenho que resolver, e ele puxa essa responsabilidade para ele sozinho. Só que ele precisa entender que, assim como em outras profissões, existem os especialistas. Eu tenho médico que cuida de cabeça, o médico que cuida de braço, de mão, de pescoço, o cardiologista. Não são especialistas? Ele é um multi-especialista. Só que, para acertar no olho da mosca branca, sozinho ele não vai conseguir. Porque ele teria que se especializar em alguma coisa. Então, quando ele está no olho do furacão, ele só precisa entender que ele pode se permitir receber ajuda. Foi o que os 3 fizeram. Eu estou aqui, o negócio é meu, eu tenho essa responsabilidade, eu tenho essa pressão, eu não estou conseguindo resolver sozinho. E por que não consegue resolver sozinho? Porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E aí, quando vem um especialista e fala assim, não, mas a irrigação você vai resolver dessa forma. E aponta o caminho correto, porque a pessoa entende só daquilo. A alimentação, a mesma coisa. E aonde que entra a gestão nisso tudo? É trazer as informações, dar luz para uma coisa que ele não conseguia parar para enxergar. Por quê? Porque ele estava no dia a dia ralando, tomando pancada. E é assim mesmo. Então, não é uma profissão fácil. Então, a gestão, o que ela faz? Você tem uma amplitude de coisas acontecendo muito grande. Pensa num tamanho, eu de braços abertos aqui. Quando você começa a fazer a gestão e fazer alguns apontamentos, o que ela faz com você? Ela afunila. Então, é como você abrir o olho e olhar generalizado. Quando você foca naquela letra lá, você não enxerga melhor? A gestão faz isso com você. Aí você consegue identificar o problema. E aí você consegue trabalhar a solução daquele problema. E aí você começa a ter resultado. Então, quando eu acho que a questão é só cortar alguma coisa do processo, é como aquela conversa que a gente teve. Não resolve. Exatamente, não resolve, né? Não resolve, porque uma tecnologia específica ela não é capaz de resolver o problema. Quando você entra na pecuária, tudo é conjunto. Você mexe num fator e ele deriva para vários outros. Então, não adianta, vamos voltar lá àquela fala, não adianta cortar custo. Não é eu vou economizar na comida. Não é isso? Desde que você já entendeu que, se você cortar aquele custo, qual vai ser o impacto em todos os outros fatores que ele vai impactar, que são muitos. Você jogou isso na equação e a conta fechou, ok.
Agora, cortar por cortar e tratar aquele custo ali de forma isolada não vai dar certo. Então, o que acontece com gestão? Quando você chega numa fazenda para implantar um processo de gestão, existe uma mudança de cultura. Porque ele vai ter que começar a fazer a anotação que ele não está adaptado a fazer. Essas informações, no início, elas chegam de forma errada, porque esquece, perde prazo. Pô, mas se você tem 20 vacas, você anotou de 15, você já anotou de 15. Só que você tem que entender que as outras 5 que faltou, você vai ter que... Então, é um processo. Você vem passando por esse processo. Eu costumo dizer o seguinte, que no início, antes de você implantar um processo de gestão, de começar a anotar, você tem a impressão que várias coisas estão acontecendo e estão legais. Quando você começa a anotar, você identifica dentro do processo que um monte de coisa que você achava que estava bom, não estava bom. Aí eu costumo dizer que você entra na zona do desespero. Você fala, nossa, e agora? E muita gente desiste nesse momento. E aí vem a questão do ego que ele falou, porque você descobre o erro, mas aí você não quer assumir, e às vezes por não querer assumir, você prefere desistir da atividade. Mas o problema não é o erro. A solução foi justamente você identificar aquele erro, porque você já sabe o que você tem que resolver agora. Eu percebi isso no depoimento de vocês 3. Que dificuldade que é para falar assim, eu não reconheci que eu estava errada, né? A partir do momento que eu reconheci, aí virou a chave. Parece até grupo de autoajuda, né? Eu não reconheço que eu estou dependente, aí depois que eu reconheço é que começa a luta, a trajetória, o percurso. É por isso que eu chamo de zona do desespero. Fala, não acredito que eu anotei esse número aqui, que eu não acredito que eu fiz isso com a minha bezerra, que aconteceu isso no peso da minha bezerra. Mas aí não tem problema, você identificou agora o porquê que aquilo aconteceu. E aí você começa a buscar solução. Então, quando você inicia o processo de gestão, você vai passar meses na zona do desespero, identificando um monte de coisa, trabalhando para resolver aquilo. Só que 1 ano depois, a sua realidade é totalmente diferente. E aí você consegue evoluir, como foi no caso deles. E pecuária é uma coisa que não para. Eles vão perceber que gestão traz para você o seguinte, tem coisa que você vê e você não consegue mais desver, e você vai querer resolver. Então, é dali para frente só. Constante, né? Ele está falando aqui, é constante. É uma constante. Uhum. E assim, o pecuarista ele tem uma particularidade muito grande, totalmente diferente da agricultura. A agricultura, você já tem padrão. Aquele tipo de semente para aquele tipo de solo, para aquela quantidade de adubo, para aquela máquina que vai fazer a colheita, para a máquina que vai plantar. E isso permite até você já negociar a sua produção antes de você colher, na hora que você está plantando. Pelo nível de controle de tecnologia que já existe. Pecuária não é assim. Quem planta a pecuária? Quem colhe? Na agricultura, você regula a máquina. Na pecuária, é a vaca. Você vai fazer o quê? Puxar o rabo dela para ela comer na altura certa? Então, é muito mais difícil esse ajuste, que, mais uma vez, o produtor não precisa fazer sozinho. Eu falo que feliz quem tem na propriedade 2, 3 técnicos, como o seu Jacinto falou, porque são essas pessoas que pegam a ciência lá na academia e falam assim, ó, o limite é até aqui. E a gente sabe que a gente sai da faculdade e não vai conseguir implantar 100%, porque na hora que o furacão está rolando, é trocar pneu de avião com o avião voando. Não dá para parar o processo. Eu queria muito que você falasse do teu trabalho hoje, onde que você está atuando, que perfil de propriedade, mas me lembrou muito o caso do senhor, me lembrou muito o caso do seu Luiz Cláudio. Thales está aí? Thales da Cafesul está aí ainda? O seu Luiz Cláudio, lá do sítio Grãos de Ouro, ele que é campeão de café Conilon, de Fairtrade, ele tem o Thales, que é técnico na Cafesul, e o Tárcio, que é do Incapé, de Muqui. E exatamente o que acontece com ele. Os meninos estudam, trabalham com isso e aplicaram na propriedade do pai, no Grãos de Ouro, lá de Muqui, tudo que eles puderam aprender ali sobre qualidade em café Conilon.
e o sujeito é só um troféu atrás do outro, um prêmio atrás do outro, né? Mas, Renata, fala de você agora. A gente viu aqui a atuação do Senar junto a esses produtores. Você não faz esse tipo de trabalho de gestão para pequenas propriedades, né? Atualmente. Hoje eu não tenho, assim, não são propriedades tão grandes, né? Acho que a menor propriedade que eu atendo hoje tem 150 vacas em lactação, produção a pasto. Então, não é coisa absurda fora da realidade da região aqui, porque eu atendo produtor daqui da região, inclusive. Mas é justamente esse trabalho de fazer a avaliação da propriedade, entender o perfil da propriedade, como que é a equipe, porque a gente precisa de pessoas, né, para fazer tudo que é necessário e fazer a coisa acontecer. Então, preparar essas pessoas, treinar essas pessoas, se for possível, substituir essas pessoas, que às vezes acontece. E é um GPS, né? É onde o produtor está, aonde ele quer chegar, e, como a Jeane falou, traçar o caminho, o melhor caminho para ele chegar onde ele quer. E aí, o trabalho é colocar as melhores opções para ele, é aquilo que eu falei, né? Você pega um grande horizonte, afunila e mostra para ele, ó, você tem essas possibilidades aqui, por onde você quer ir. E puxando a última linha, né? Ninguém produz por produzir. Não é hobby de ninguém, é uma atividade econômica, né? E hoje ficou mais difícil, porque, historicamente, né, as margens vieram sendo reduzidas dentro do negócio pecuário, a característica do negócio mudou, mas, em resumo, hoje a gente tem que produzir mais, melhor, com menos, mais rápido, respeitando o meio ambiente e ainda ter lucro. Vai fazer isso na prática. Cobrar é muito fácil, né? Então, a gente precisa caminhar passo a passo e entender que, se você não tem nada, anota no caderno. Eu tenho um cliente que é tudo no caderno, e ele chama o caderno de notebook. Renato, vou lá pegar o notebook para você, um caderno. Mas ele tem tudo ali. Depois, você vai migrar do caderno para a planilha. Quem sabe você vai chegar num sistema, porque aí seu filho já vai ter mais facilidade. Às vezes, a sua esposa consegue te ajudar mais na gestão. Então, você vê outras pessoas da família começam a participar, mesmo não entendendo nada do negócio, nada de pecuária. Mas, na hora de anotar uma informação, tem mais facilidade e pode ajudar. Por que não? Então, você acaba envolvendo mais pessoas da família, e aí o ambiente vai mudando. É uma coisa muito gostosa, porque a gestão ela traz um processo de transformação, que é lento, mas é de envolvimento, e as pessoas vão evoluindo junto dentro do processo. Kátia e Renata. Obrigada. Kátia e Renata. Eu vou pedir o Luiz para colocar na tela aí um vídeo que o pessoal da Ideagri mandou para a gente. A Ideagri é uma plataforma de apoio à gestão da propriedade leiteira. E é exatamente esse pulo, né? Esse sair do caderninho e chegar num grau mais sofisticado de anotação, né? E de resultados. Olá, eu sou o Matheus, da empresa Ideagri. Estamos aqui para falar sobre controle de dados dentro da fazenda de leite. Você, produtor, sabe qual o custo do litro do leite? Você sabe qual o custo por animal, sua taxa de prenhez, concepção, serviço? Quais são as vacas que mais impactam na CCS do seu tanque? Se você não sabe, venha falar com a Ideagri. Aqui trabalhamos com coleta de dados simples, prática, fácil, a partir de coletas de dados feitas em um celular offline, conseguimos ter toda a fazenda na palma da mão, coletando inseminação, diagnóstico, parto, controle leiteiro, tudo que hoje você faz em papel ou em Excel, você continua fazendo de forma muito mais prática no celular, sem precisar de papel, sem precisar de retrabalho para lançamento. O programa permite que tenhamos um controle básico de dados com análises
avançadas em indicadores confiáveis, chancelado pelos maiores produtores de leite do Brasil. Hoje, no top 100 da Milk Point, 55 fazendas usam o Ideagri. E não é só para fazenda grande, não. É para todo tamanho de fazenda. Porque a gente sabe, quem não mede, não gerencia. E para isso, estamos aqui para ajudar vocês. Entre em contato conosco, vamos fazer uma apresentação, um bate-papo personalizado, entender o seu desafio da sua propriedade e em conjunto trazermos a solução. Acesse www.ideagri.com.br, fale conosco e tenha você também a sua fazenda na palma da mão. Acho que fica só o recado de que não tenha medo da zona do desespero, porque ela vai acontecer. E vai passar. Mas né? não enfrente sozinho, né? Ela é só o primeiro degrau para você realmente evoluir e ficar na atividade. Eu falo que eu vou amarrar dizendo o seguinte: depois que saiu o estudo da Embrapa em 2019, dizendo que 40% dos pecuaristas vão deixar a atividade, eu trabalho todo dia contra esse estudo da Embrapa. Então, se a gente conseguir pegar transformar o negócio dele para falar assim, você daqui 20 anos vai ser pecuarista ainda, vai ser produtor ainda. Então, se a gente conseguir mudar esse número, já vai ser de bom tamanho. E o ponto principal e fundamental desse estudo é que esses 40% não fazem gestão, não utilizam tecnologia e não evoluem. Então, daqui 20 anos, seja ainda pecuarista e produtor de leite. Trabalhe para isso, porque senão a própria atividade vai te expulsar dela. Ui! Bom, né? Um soco no estômago. Obrigada, Renata. Muito obrigada. Nosso presidente agora, Wesley Mendes, presidente do Sindicato de Cachoeiro de Itapemirim e Atílio Vivaco. E Vargem Alta. E Vargem Alta. Eu agora? Antes de mais nada, é bom participar desses debates. Primeiro porque fazem a gente refletir sobre o nosso papel. O papel de todas essas instituições e dessas empresas no meio desse processo e a responsabilidade que a gente tem. Eu vou começar, vou ser rápido, mas eu preciso fazer 3 comentários aqui, ou mais até. Mas o caso do Rogério, Rogério, o que aconteceu com você não é muito difícil de entender. Se tem uma coisa que eu posso dizer para os meus amigos produtores, que estão me ouvindo agora, que vão me ouvir, que estão com o cabelo mais branquinho, uma das grandes dificuldades da sucessão é que os produtores, às vezes, nós produtores, temos dificuldade de descentralizar a gestão. É preciso que você entenda que você vai fazer sucessão na sua propriedade rural quando você deixar o seu filho também tomar a decisão, porque a gente pensa que é invencível, mas a gente não é. Chega uma hora que a gente precisa desses filhos dominando tanto o tema quanto cada um de nós. Então é preciso deixar que os filhos participem da gestão. É muito importante isso, que nós tenhamos essa consciência. O Zé Paulo, a gente já se conhece há tanto tempo. Sabe onde eu conheci esse homem? Fazendo o PER, Programa Empreendedor Rural do Senar. Já tem uns 14 anos isso? Mais, né? Uns 16 anos. A gente está se capacitando há muito tempo, né? Há muito tempo o Senar acompanha a nossa vida. O Jacinto, eu conheço a história de vida do Jacinto muito bem, conheço a família do Jacinto, a Thaís, filha dele, que é advogada, trabalha no Sindicato Rural, então esse homem peito de vaca formou os meninos e as meninas muito, muito, muito bons profissionais. Né? Peito de vaca é a maneira nossa de falar da roça. Agora, é preciso alertar e lembrar o seguinte: tudo que vocês viram aqui é possível acontecer porque existe um sistema sindical rural. Existe a CNA, a FAES e os sindicatos rurais. Tudo isso só é possível acontecer porque os sindicatos rurais são os mobilizadores do trabalho que vão realizar os técnicos do Senar. É toda parte de um processo que se complementa, né? Existe uma dedicação imensa desses sindicatos rurais para que se mobilize produtores,
a gente tem que falar com... Eu vou dar o exemplo da Celita. Nós falamos com 500 produtores para 90 assumirem assistência técnica. Mas nós fomos a campo e conversamos com 500 pessoas para 90 assumirem. Não é isso, Gisele? A Gisele faz também esse trabalho de organização do Senar. É importante dizer o seguinte, nós temos um papel também, na verdade, também dar um alerta para os sindicatos e também mostrar para as pessoas que é possível fazer algo diferente com a nossa instituição. Primeiro que a palavra sindicato dá calafrio no estômago de muita gente. Veja bem, você é aquilo que você quiser ser, aquilo que você se preparar para ser. O Sindicato Rural de Cachoeiro de Itapemirim não é só um sindicato. A gente é solução para a gestão rural. Até porque o trabalho se modernizou, Kátia. O trabalho se moderniza a cada dia. A relação de trabalho vai mudando a cada dia. E os sindicatos que foram criados na década de 40 precisam também se reinventar e entender o processo de gestão nas propriedades rurais e como o produtor rural vai evoluindo, inclusive com o nosso apoio, e se preparar para ser complemento do trabalho desses técnicos. E a gente não pode ter uma instituição que tenha técnicos com nível, tem que ser pelo menos igual, ou melhor, nas suas especialidades, para continuar tocando esse trabalho. Então, são instituições, Senar, FAI, Sindicato Rural, que vão se modernizando no seu papel de representar. Representar, só por representar numa bela negociação trabalhista, sinceramente, isso é 1% do nosso trabalho. 99% do nosso trabalho é criar solução para as pessoas. Uma das soluções melhores que nós temos, o suprassumo do nosso negócio é o Senar. Não tenho dúvida disso. Porque a gente entrega muito mais do que a gente sonhava entregar. E há 25 anos, 26 anos, 27 anos, o Senar está no Espírito Santo, fazendo todo esse trabalho junto com os sindicatos rurais. Então, se o trabalho mudou, se a relação de trabalho mudou, eu também preciso mudar como instituição. Então, o Sindicato Rural vem suprir o problema de gestão que existe num outro processo, que é o processo legal. Existe todo um processo legal a ser cumprido por qualquer empresa, inclusive a empresa rural, com uma contabilidade e uma gestão todas especiais nesse processo. Qual o papel do sindicato nesse negócio? Ser barato para eles. Isso tem que ser barato para o produtor rural, porque senão afeta o custo de produção dele e atrapalha o trabalho dos técnicos. Se ele for para o mercado normal, qualquer controle de contabilidade que a Gisele, a nossa contadora e a nossa orientadora contábil do Sindicato Rural, que ela vai descrever cada um deles, qualquer empresa, um escritório de contabilidade ou empresa, cobraria entre 800 e 900 reais por mês para fazer. Vocês sabem o que significa 900 e 800 reais por mês e vocês sabem fazer a conta disso em litro de leite. Então, nós, como instituição sem fins lucrativos, nós temos que ser eficientes, sem ter prejuízo e sem ter lucro. A minha responsabilidade é um pouquinho maior do que a responsabilidade de ser produtor rural que eu sou. Lá eu preciso ter lucro. No sindicato eu tenho que ser eficaz sem ter lucro. Então é muito engraçado você ter que fazer uma conta dessa. Lá na propriedade rural eu tenho que ser top e ter lucro. No sindicato rural, para eu ser eficiente, eu não posso ter. Porque não pode sobrar dinheiro em conta de banco de sindicato. Tem que sobrar dinheiro no bolso dele. É lá que tem que sobrar o dinheiro para o filho dele se sentir bem, para que ele tenha sucessão, para que ele pague as suas contas e que passeie também, que tenha qualidade de vida, que compre carro bom, geladeira boa, televisão nova. É isso que a gente quer. A gente quer que isso tudo que a gente está fazendo dê a eles uma vida legal, boa, bacana, porque todo mundo quer isso. Então, assim, o nosso papel nessa história é ser parceiro para que vocês, técnicos, consigam remunerá-los bem com o seu trabalho, para que eles sejam bem, para que o trabalho os remunere bem e que a gente não seja um peso, mas que a gente seja uma mão na roda, que é o que a gente quer ser. A gente precisa ser uma mão na roda, o motor que impulsiona esse negócio. E é isso que a gente tenta ser o tempo inteiro. Então, assim,
É esse o nosso trabalho. É um trabalho de todo o sistema sindical. Nós não estamos, ninguém está sozinho nesse processo. Nós não somos nada sem esses técnicos. Os técnicos não são nada sem um sistema sindical organizado, que cuida disso, e um sistema sindical muito honrado, e que nunca, nunca, nunca se viu como sindicatos, entre aspas, mas como uma entidade de empreendedores rurais que cuida de empreendedores rurais. Gisele, assim, ela pode esmiuçar, sabe, Kátia? Sim, eu quero ouvir Gisele também. Nós queremos ouvir Gisele também, mas é muito bom, Wesley, ouvir você falando com todo esse otimismo. Porque há uns 2 anos atrás, quando conversávamos sobre os novos caminhos do sindicalismo, que estava todo mundo tonto, parecia que tinha caído um cachorro do caminhão de mudança, né? O momento era parecido com o que eles viviam lá. Uai, olha só, ouvi os meninos falarem aqui, e eu comecei esse processo de gestão lá no Educampo, muito antes do Senar criar o ATEG. Eu estava lá atrás, há 18 anos atrás, eu já estava cuidando de intervalo de pneus de vaca, eu estava cuidando de um monte de coisas, e custo de produção já estava na minha frente, eu estava sonhando com esse troço. E anotar não é fácil não, mas a gente aprende. Depende da decisão. Agora, no sindicato aconteceu o seguinte, Kátia, quando você está perdido, qualquer caminho te serve. Agora, você só sabe para onde você quer ir se você descobre onde você está. Então, tem que fazer um diagnóstico e saber o seguinte, lembra? Descobre o problema. Quando eu descobri o problema, já foi uma tarefa. Agora, o que é que eu vou fazer com o meu problema? Então, a gente fez, Kátia, a gente também fez um exercício de gestão. A gente também descobriu onde a gente estava. A gente também fez um diagnóstico. Tinha um medo muito grande de vários sindicatos de perder a contribuição sindical rural. Algo que incomodava os produtores rurais, que incomoda até hoje, que hoje é voluntário. Eu espero que todos que puderem contribuam, se sentirem bem fazendo isso. Mas nós tínhamos que encontrar outros caminhos. E o caminho era fazer boa gestão. Nós também tivemos que fazer boa gestão. Estamos perdidos? Não, estamos em mais meio do caminho. A gente hoje, o Sindicato Rural, para vocês terem uma ideia, pessoal, aí, ó, serve para todo mundo e para vocês também, viu, técnicos? Nós operamos seguro. Nós estamos operando hoje com a FAS e com a CNA, todo tipo de seguro, inclusive seguro de financiamento. Aquele financiamento, viu, meninos, que vocês fazem no banco aí, vocês podem fazer conosco no Sindicato Rural. O seguro do seu trabalhador custa R$ 9,20 por mês, para você segurar o seu trabalhador. Isso é humano e é bom. Todo tipo de seguro. Seguro contra roubo de gado, seguro contra incêndio, seguro de propriedade. Então, a gente oferece esses novos pacotes de produto para a gente ser cada vez mais eficaz. A Gisele pode esmiuçar para nós, né, Gisele? Esses serviços todos, tecnicamente, que a gente oferece, e é uma gama imensa de serviços. Eu ouvi 2 vezes aqui falando, primeiro foi a Kátia, primeiro boa tarde, né, a todos, e a Kátia falou, e um produtor também falou sobre a propriedade ser uma empresa, né, como de fato é assim que o produtor tem que enxergar a propriedade dele, de fato como uma empresa, porque ele tem também obrigações legais a cumprirem, né, e o sindicato ele vem para poder dar esse aporte, né, nessa questão da gestão dessas obrigações. Todas essas informações que foram faladas aqui, né, pelos técnicos, que são coletadas e tudo, essas informações, muitas vezes, elas têm que ser repassadas para o governo, né, de alguma forma. Seja através das declarações que têm que ser entregues, imposto de renda, ITR, né, e essa parte é a parte de gestão que o sindicato veio para poder auxiliar o produtor, né? A gente fala a linguagem deles, né? E passando aquilo que eles produzem, as informações que eles produzem, né, para os órgãos competentes, né? A gente chama, na contabilidade, de obrigações acessórias, que a gente precisa, né? A gente informa isso ao governo. E o sindicato ele vem para poder fazer isso. Então, os nossos serviços que a gente faz é o imposto de renda, mas o imposto de renda a gente não faz somente na época do imposto de renda.
Eu costumo falar com quem eu atendo lá que o dever do imposto de renda ele é um ano antes, porque quando chega na hora da declaração, a gente já não tem mais o que fazer. Então, a gente faz todo esse trabalho antes com o produtor, para quando chegar na hora, ele não ter susto com o leão, né? É um dos serviços, mas nós temos o ITR, o GTA, todas essas obrigações, folhas de pagamento que o produtor precisa. A folha de pagamento, por exemplo, ela já tem as obrigações dela como uma empresa, qualquer outra empresa, que hoje a gente está, o e-social que nós temos, né, que o produtor, todas as obrigações que uma empresa de pequeno, médio ou grande porte precisa de fazer junto ao fisco, o produtor também precisa, tendo ele empregado. Você me permita chamar a atenção só de uma coisa. Só um minutinho, gente. A gente está quase terminando, e se a gente perder o prumo, a live é derrubada e a gente perde tudo que a gente gravou. Então, eu vou pedir para vocês... Primeiro, muito obrigada, muito obrigada. Agradecer já de imediato. Gisele, um beijo. Desculpa, tive que te interromper, Wesley. A Zaira está ali, tipo, a gente vai perder o que a gente gravou. Mas, muito obrigada. Eu acho que esse painel foi riquíssimo, riquíssimo, porque ouvir o que vocês disseram e ser certificado, atestado pelos técnicos, a gente só percebe que o Espírito Santo está no caminho certo, que a pecuária leiteira tem esperança e que está no caminho certo. Muito obrigada, Gisele, Wesley.